Boa noite, estamos aqui eu, Ellen Cristine e Matheus Fogaça para apresentar o nosso trabalho de transferência de calor e massa com o tema de convecção forçada. Bom, o que é a convecção forçada? A convecção, ela pode ocorrer por meio de advecção, que é o transporte da propriedade física de um fluido, como por exemplo a temperatura. Um fluido, quando ele está na panela, né, o exemplo mais comum, a bunda da panela esquenta e faz a troca da temperatura com a água que está mais em cima. E a difusão, ela é a homogeneidade que ocorre no fluido, onde uma área de alta concentração pode passar para uma área de baixa concentração até ficar em equilíbrio. Isso pode ocorrer tanto horizontalmente, que é influência por ventos associado à massa de ar ou água, ou verticalmente, por correntes ascendentes e descendentes no fluido. Um exemplo também é colocando o açúcar em um fluido. Ele se dissolve até estar uniformemente. As áreas de estudo da convecção forçada são variáveis, pois na engenharia a gente usa muito ela para projetos de troca de calor. Por exemplo, a ventoinha de um motor. O óleo quente do motor ele passa pelo radiador e ele faz a troca de calor, esfriando o óleo que está presente no motor. Os turbos, eles trabalham com um sistema de gases, então a velocidade, isso que a gente vai ver mais para frente, é sobre a equação presente nesse sistema, que determina a quantidade de energia gerada. E também o sistema de ar-condicionado, que varia conforme o diâmetro, e a gente pode pressurizar ou não o ar presente. E sempre em uma convecção forçada estará presente uma convecção natural. Isso Matheus irá explicar mais para frente. A conversão forçada, então, como dito anteriormente, ela é governada pela equação de Navier-Stokes, que descreve o movimento do fluido combinado com a equação de energia para a transferência de calor. Existem diversos tipos da fórmula de Navier-Stokes, porém o que a gente vai dizer é para os líquidos incompreensíveis, já que na prática o ar e a água em velocidades onde os efeitos de compressibilidade não são negligenciados, ou seja, a gente vai desconsiderar esse fator. Sendo assim, a nossa equação para descrever um fluido incompreensível é que o gradiente da massa vezes o vetor da velocidade é igual a zero. Ou seja, em um tubo que o diâmetro varia e o comprimento, conforme o comprimento, o fluido ele é incompreensível, ou seja, ele não vai mudar a quantidade de massa que entra. A mesma que entra é a mesma que sai. Então, a única variação que a gente vai ter é a velocidade. Ou seja, no diâmetro estreito, ele aumenta a velocidade e no diâmetro maior, ele reduz a velocidade. São diretamente proporcionais. E a equação da energia, que a gente tem também para um fluido incompreensível com a transferência de calor, é a pressão vezes Cp vezes o diferencial da temperatura, em variação da temperatura mesmo, mais o vetor da velocidade vezes a variação do tempo. Isso é igual ao coeficiente de condutividade térmica vezes o gradiente ao quadrado, vezes a temperatura, mais o calor que entra. Eu vou destrinchar um pouco essa forma para a gente entender o que realmente a gente tem que levar em conta quando a gente vai estudar esse sistema de convecção forçada. Então, para começar, quando a gente faz o P vezes o Cp, que o Cp é a capacidade térmica específica do fluxo, isso nos dá o termo de acumulação de energia térmica, ou seja, é a mudança da energia térmica em variação do tempo. E como está distribuído na equação, a gente também tem o P vezes o Cp, vezes o vetor U, vezes a variação de temperatura. Isso é o nosso termo de convecção de calor, o transporte de acordo com a movimentação do fluido. Ou seja, se ele vai verticalmente, se ele vai horizontalmente, verticalmente, ele tem uma movimentação que vai transportar as propriedades físicas dele. E também temos o gradiente vezes a constante vezes a variação do tempo, que é o termo de condução de energia térmica, ou seja, a difusão do calor. E o Q, igual dito anteriormente, é a fonte de calor gerada,
ou removida do fluido, que já é de um sistema externo. Agora o Matheus vai dar continuidade. Bom, e como a Ellen estava falando, temos diversos tipos de situações que a gente pode trabalhar com convecção. No caso da divisão mais comum que nós temos, é o caso da convecção natural e a convecção forçada. No qual, como a gente pode ver pelo breve exemplo, a convecção natural, como o próprio nome diz, ela ocorre de maneira natural. Por exemplo, que nem está apresentado aí. Nós temos uma chapa quente e a gente, deixando ela em temperatura ambiente, ela vai, com o tempo, acabar esfriando, atingindo uma temperatura de equilíbrio com a temperatura de infinitura ambiente. No entanto, se a gente adicionar um ventilador a ele, induzindo uma corrente de ar com uma temperatura menor, a gente vai induzir essa placa a esfriar de uma maneira mais rápida. Então, seria uma convecção forçada a partir disso. E como isso funciona na prática? No nosso dia a dia, a gente pode ter duas situações, no qual a gente quer induzir uma convecção forçada, seja resfriando o ambiente, como é o caso do ar-condicionado que nós temos um ambiente quente e queremos esfriar ele, ou a gente pode ter um caso de dias frios, no qual nós temos um ambiente que está frio dentro de casa e a gente usa um aquecedor no qual ele vai aquecendo o ambiente através da convecção forçada. E como funcionaria na prática nossa, na área da mecânica? Temos alguns processos em tratamentos de metais que acabam utilizando desses conceitos, que seria o quê? Temos o processo de normalização, que, como o próprio nome diz, a temperatura vai se normalizar em temperatura ambiente, no qual, após o metal quente sair do processo, ele vai resfriar naturalmente em temperatura ambiente através de convecção natural, até atingir a temperatura ambiente e com base nisso, ele vai ter um determinado tipo de grano reticulado cristalino. E, como a Ellen vai mostrar no próximo slide, nós temos um caso de convecção forçada, que no qual nós temos um conjunto de eixos que é imerso, após ele acabar de ser o processo de aquecimento dele, ele é imerso diretamente numa piscina de óleo, no qual é realizado o tratamento térmico de têmpera, que é chamado, no qual, ao baixar a temperatura bruscamente, esse eixo ele vai apresentar um reticulado cristalino muito menor, muito mais denso, e com isso ele vai agregar propriedades de um material muito mais duro e resistente a deformações e impactos, criando uma elevada resistência ao impacto, que nesse caso, para o eixo, seria o que a gente queria, sendo um caso de aplicação de convecção forçada. Com isso vem alguns conceitos que a gente pode acabar trabalhando, como a Ellen falou. Nós temos a equação de Nusselt, de Prandtl, de Reynolds, que a gente vai trabalhando com, como são fluidos, a gente está trabalhando com correntes de ar e temperaturas quentes, baixas, a gente tem diferentes aplicações e situações que podemos ter. No caso como está representando a figura, como nem a Ellen falou no início, a gente tem a situação de forçar a convecção horizontalmente ou verticalmente. Quando a gente aplica verticalmente, nós temos o caso da situação de advecção, que são alguns outros conceitos que é aplicado principalmente na parte da meteorologia e massas de ondas, por exemplo, no estudo das ondas. Pode ir pro próximo, por favor, Ellen. Uma aplicação específica que podemos ter disso voltado mais para a da mecânica, é um caso de, por exemplo, temos uma chapa metálica e queremos estudar a partir do tratamento térmico dela, como foi dado no exemplo, como ela mesma se comporta nesse tratamento térmico. A partir disso, a gente faz alguns cálculos com base na equação que ela apresentou de Navier-Stokes e a gente pega com relação às dimensões da placa. A gente quer analisar a propagação de calor em X e em Y. A gente, com base numa equação geral de temperatura em dois eixos, uma equação específica para o material e com a ajuda de software computacional, a gente pode ter o resultado que está no próximo slide, que seria o quê? A gente consegue analisar a propagação de calor durante essa placa e analisar se ela está de acordo com o que a gente quer, uma coisa assim, que nesse caso é uma coisa simples, se é uma propagação em algum eixo, se a gente quer que no eixo X ela permaneça, no eixo Y quer que seja mais rápido. Lembrando que isso pode acontecer numa convecção forçada, que é muito mais comum na área da mecânica, a gente querer em três eixos, por exemplo. A gente quer que o material fique homogêneo por 100% do material.
Pois, no caso do eixo, por exemplo, a primeira parte que ele encostou no óleo lá é a parte que vai ficar endurecida primeiro. Quer dizer que na ponta até o final ele vai ficar diferente. Então, a aplicação na mecânica são feitos esses estudos para homogeneizar e a melhorar a eficiência do processo. Com isso, obrigado.